Olá, amores, meus queridos alunos e alunas das terceiras séries do Mira Marroquim, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim. Hoje, 18 de maio, eu, Elise, estou aqui com vocês para mais uma aula de revisão de língua portuguesa, focados no Enem 2021. Vamos lá? Bom, na aula anterior deixei com vocês 5 questões sobre vozes verbais, né? E vamos corrigi-las, mas antes vamos dar uma recapitulada? Vozes verbais, voz ativa, passiva e reflexiva. Falar de voz ativa é quando o sujeito pratica a ação verbal, né? Está aqui o exemplo. Ele realizou o trabalho. Voz passiva, aquela onde o sujeito recebe a ação verbal, ou seja, ele não pratica, ele está sofrendo a ação do verbo. O trabalho, olha, foi realizado por ele. E a voz reflexiva é quando o sujeito tanto pratica como recebe a voz verbal. No caso, João cortou-se com vidro. Quem cortou? O João. E ele cortou a quem? A ele mesmo. Sofreu e praticou a ação ao mesmo tempo, tá? Bom, vamos às questões. Questão 35 da Unifesp 2018. Acompanha aí com o laser. Qualquer discussão sobre o tempo deve começar com uma análise da sua estrutura, que por falta de melhor expressão, devemos chamar de temporal. É comum dividirmos o tempo em passado, presente e futuro. O passado é o que vem antes do presente e o futuro é o que vem depois. Já o presente é o agora, o instante atual. As descobertas de Einstein mudaram profundamente nossa concepção do tempo. Em sua teoria da relatividade geral, ele mostrou que a presença de massa ou de energia também influencia a passagem do tempo, embora esse efeito seja irrelevante em nosso dia a dia. O tempo relativístico adquire uma plasticidade definida pela realidade física à sua volta. A coisa se complica quando usamos a relatividade geral para descrever a origem do universo. É um texto publicado na Folha de São Paulo, né? Trazendo o segundo parágrafo, que é o que nós vamos trabalhar, diz assim: em sua teoria da relatividade geral, ele mostrou que a presença de massa ou de energia também influencia a passagem do tempo, embora esse efeito seja relevante em nosso dia a dia. O que está destacado aí em negrito é o que nós iremos usar. O que pede a questão? Ao se converter o trecho destacado para a voz passiva, o verbo influencia assume a seguinte forma. Gente, nós vimos, deixa eu pegar uma canetinha, que a voz ativa ela é formada assim: sujeito mais verbo mais objeto. Então, o que vem antes do verbo é sujeito e o que vem depois do verbo é objeto. Quando eu vou passar para a voz passiva, que vou converter, a função do sujeito passa a ser de objeto e o objeto passa a ter função de sujeito. Foi assim que nós vimos, né? Então, na nossa frase, quem é o verbo? Que é esse que a gente tem que localizar primeiro. Influencia. Como está esse verbo? Em que tempo verbal? Ele está no presente. Para eu passar para a voz passiva, o meu verbo influencia vai virar particípio, né? Influenciado. Agora, ou influenciada no feminino. Agora, antes dele, eu vou colocar o verbo ser. Em que tempo vem esse verbo ser? Se o meu verbo influencia na voz ativa está no presente, o verbo ser também deve estar no presente na voz passiva. Então, eu tenho a presença de massa influencia a passagem do tempo. Convertendo, a passagem do tempo é influenciada pela presença de massa. Esse é, no presente, está na única alternativa, letra A. Vamos na questão 36, questão do TRT do Rio de Janeiro. Tudo isso pode ser comprovado por qualquer cidadão. A forma ativa dessa mesma frase é, vamos analisar o verbo. Quem é o verbo? Está aqui, ó, a locução verbal. Pode ser comprovado. Comprovado é o meu verbo, né, que é aqui, ó, está no particípio, porque a frase já está na voz passiva. E aqui está o meu verbo ser, né? Juntinho aqui, ó, na expressão pode ser. Tudo
isso pode ser comprovado por qualquer cidadão, invertendo os papéis. Qualquer cidadão pode comprovar tudo isso, né? O que era sujeito passou a ser objeto e o que era objeto passou a ser sujeito. Alternativa correta, letra A. E aí vamos para a questão 37. Diante das alternativas expostas, assinale a que se encontra na voz reflexiva. Gente, voz reflexiva é aquela em que o sujeito pratica e sofre ação ao mesmo tempo. Antigamente contavam-se muitas histórias? Não. O garoto feriu-se com o objeto pontiagudo. Quem feriu? O garoto. E ele feriu a quem? A si mesmo. Presença de voz reflexiva, alternativa letra B de bola. Questão 38, da Fundação Carlos Chagas, diz assim: transpondo-se para a voz passiva, a construção, os ateus despertariam a ira de qualquer fanático. Vamos analisar. Lembra da formação, tá? Sujeito mais verbo mais objeto na ativa. Então, quem é o verbo? Despertariam. Esse verbo está futuro do pretérito. Né? Tá aqui o Fzinho de futuro do pretérito. Quem é o sujeito? Os ateus. Quem é o objeto? A ira. Então, vamos lá, vamos começar por ela, né? A ira de qualquer fanático seria despertada. Por que seria despertada? Porque despertariam, futuro do pretérito. Então, o verbo ser seria despertada, né? Mesmo tempo verbal. Alternativa correta, letra A. Vamos à questão 39. Para encerrar, a última questão, 39, FATEC 2015. Felicidade clandestina, de Clarice Lispector. Disse-me que eu passasse pela sua casa no dia seguinte que ela o emprestaria. No dia seguinte fui à sua casa, literalmente correndo. Ela não morava num sobrado como eu, e sim numa casa. Não me mandou entrar. Olhando bem para meus olhos, disse-me que havia emprestado o livro a outra menina e que eu voltasse no dia seguinte para buscá-lo. E assim continuou. Quanto tempo? Não sei. Eu ia diariamente à sua casa, sem faltar um dia sequer. Como contar o que se seguiu? Eu estava estonteada e assim recebi o livro na mão. Acho que eu não disse nada. Peguei o livro. Não saí pulando como sempre. Saí andando, bem devagar. Eu vivia no ar. Havia orgulho e pudor em mim. Eu era uma rainha delicada. Bom, o que pede a questão? Observe o trecho do texto. E assim recebi o livro na mão. Ao passar a oração sublinhada nesse trecho para a voz passiva analítica, teremos voz passiva analítica, aquela que a gente já viu, né? Verbo ser mais o particípio passado do verbo principal. Então, onde eu digo recebi o livro, né? Assim, recebi o livro. Quem é o sujeito? Eu, né? Está oculto. Eu recebi o livro. Invertendo, eu vou ter o livro foi recebido, porque o meu verbo está no passado. Então, o verbo ser, aqui, ó, na voz passiva, também vai ter que estar no passado. Então, ficaria o livro foi recebido por mim, onde eu tenho essa alternativa na letra D. Encerradas as questões, espero que tenham acertado. Bom, a aula de hoje, aula sobre concordância verbal. A gente só vai introduzir, porque na próxima aula nós vamos ver os casos especiais, tá? Esse assunto é tão importante para o nosso dia a dia, porque o que é a concordância verbal? Nada mais é do que uma harmonia sintática entre o sujeito e o verbo, ou seja, a concordância entre os dois termos. Harmonia sintática, o que é isso? Vamos olhar no próximo slide?
Eu trouxe para vocês, para a gente analisar a música Inútil, do Traje a Rigor. Acredito que vocês não conheçam, né, do meu tempo, não é do de vocês, mas é uma música, assim, com um questionamento muito bom, tá? E a gente vai dar uma analisada como é que funciona essa coisa da harmonia sintática. Olha a letra. Inútil. A gente não sabemos escolher presidente. A gente não sabemos tomar conta da gente. A gente não sabemos nem escovar os dentes. Tem gringo pensando que nós é indigente. Inútil, a gente somos inútil. Inútil, a gente somos inútil. A gente faz carro e não sabe guiar. A gente faz trilho e não tem trem para botar. A gente faz filho e não consegue criar. A gente pede grana e não consegue pagar. Inútil, a gente somos inútil. Inútil, a gente somos inútil. A gente faz música e não consegue gravar. A gente escreve livro e não consegue publicar. A gente escreve peça e não consegue ensinar. A gente joga bola e não consegue ganhar. Inútil, a gente somos inútil. Inútil, a gente somos inútil. Dá para ver, gente, que é lógico que a letra ela é propositadamente feita sem harmonia sintática, né? Sem essa concordância entre o sujeito e o verbo, justamente para mostrar o quanto nós somos inúteis, né? Esse é o objetivo. Observe que as palavras que estão destacadas, elas não têm harmonia sintática, não têm a concordância correta. Olhem aí, por favor. Deixa eu pegar o laser. A gente não sabemos escolher presidente. Eu tenho a gente no singular e sabemos que é o verbo no plural. Tem gringo pensando que nós é indigente. Eu tenho nós no plural e é no singular. Se a gente seguir a gramática normativa, aquela que a gente vê na escola, né? Nos livros, a frase deveria ficar assim: a gente não sabe, singular, verbo no singular, e nós somos, plural do sujeito com plural do verbo. Isso é que é harmonia sintática, isso é que é concordância verbal. E para encerrarmos, prestem atenção no que eu tenho para dizer para vocês agora. Eu comentei no slide anterior que a letra da música ela foi propositadamente construída para quê? Para causar uma estranheza, né? Houve um objetivo em escrever daquela forma. Olha aqui, a gente tem destacado, a gente somos, a gente tem nós é, né? Além da falta de concordância verbal, a gente tem a escrita incorreta, né? A falta de S para formar o plural, enfim. Todas essas intenções constituem uma transgressão à gramática normativa, ou seja, elas ferem a norma padrão da língua portuguesa, mas elas estão longe de serem consideradas erradas. A gente não pode dizer que isso é um erro, porque vocês lembram, na nossa primeira aula de morfologia, quando tratamos de variações linguísticas, nós vimos que existem várias variantes populares. Então, existe, de repente, uma variação que é regional, pode ser uma variação social, cultural. Então, quando eu digo nós é, não posso dizer que está errado, mas apenas que aquela linguagem ela se aplica num falar cotidiano, tá? Então, da mesma forma como eu vou a um casamento e não deveria, mas eu posso, mas não devo, usar camiseta, bermuda e chinelo, né? Eu posso, mas não devo, ir à praia e tomar um banho de mar de terno e gravata, né? Da mesma forma, existem situações onde o falar é adequado e outras em que não. Às vezes a gente tem que usar a linguagem informal e às vezes a linguagem culta. Então, amores, espero que vocês tenham compreendido a concordância verbal, o conceito geral, e na próxima aula a gente vem com os casos especiais. Um beijo do tamanho de vocês.